Olá, estamos iniciando mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz, e hoje um programa muito especial, num formato diferente, é uma mesa mesmo de trabalho, porque nós vamos trabalhar no plano diretor da nossa cidade. Para isso, trouxemos Dulce Helena Casuni, a secretária da CEPLAG, e o nosso novo secretário da Habitação, Marco Antônio Vilela. Sejam muito bem-vindos ao programa Em Vista, Dulce. Obrigada, Paulo. É um imenso prazer retornar à casa, uma casa que já é minha. Sim. E discutir um assunto de tão alta relevância num programa que a gente fala sobre empreendedorismo, né? Então isso faz todo sentido e eu estou muito feliz. Marco Antônio, é uma oportunidade de falar um pouco da cidade, do que a gente pretende da cidade, não? Na verdade, acho que é uma grande oportunidade. Primeiro, agradecer o convite, dizer que para mim é uma felicidade. Assumi aí essa tarefa aí recentemente de tocar a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e colocado para a gente essa tarefa, para mim, para minha colega Dulce aí, de tocar essa discussão, de repactuar a cidade, né, de repensar os caminhos, de olhar a cidade hoje, né, na lupa e identificar qual é o futuro que nós vamos deixar aqui para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Legal. Nós temos por princípio dizer de onde são as pessoas, a formação das pessoas, e eu fiquei até surpreso de saber que eu imaginei que o Marco Antônio fosse o Vilela, né, como é conhecido aqui na cidade, fosse engenheiro, arquiteto, fosse daquela área. Ele é um técnico, mas é um historiador, né, Marco? Fala um pouquinho dessa formação sua. Eu sou historiador de formação, né? Sim. E pela vida profissional a gente acabou sendo direcionado para essa área da habitação. Uhum. E aí no caminho a gente foi se formando, aí fizemos gestão de políticas públicas, na sequência fomos fazer urbanismo, porque você está dentro desse meio, não dá para... Não tem como fugir. Não tem como fugir, até porque... Né, e a gente também não fala da cidade só da cidade física, né? Você fala da cidade humana, né? Da cidade da alma da cidade, da identidade das cidades. Né? E aí um pouco essa formação de humanas ajuda a dar um equilíbrio. Né? Essa discussão urbana é sempre bastante híbrida, né? Técnica, engenharia, metragem, não sei o quê. Né? Quando você põe a componente humana é porque a cidade é feita para as pessoas, né? Você é da Baixada, né? Eu sou nascido em Santos, né? Trabalho no Poder Público há 26 anos, né? Trabalhei 7 anos em Santos, 19 em São Vicente, depois eu vim para a Coab de São Paulo e recebi o convite do prefeito Rogério, né? Do qual tenho muito orgulho de estar aí fazendo parte dessa equipe aí, né? E tentando aí trilhar um caminho de renovação na cidade, né, e de novas políticas. E a Dulce, salvo engano, se não me falha a memória, a Dulce é do Sul. Eu sou gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, de Faxinalzinho. Nossa, eu não sabia. Nós já falamos, eu já tive você aqui várias vezes, eu não sabia. Faxinalzinho? Faxinalzinho. Todo mundo conhece essa cidade que ela nem no mapa tem, por conta de um episódio recente, inclusive, com os agricultores que foram mortos pelos índios, né? Uma situação muito violenta. Então, é uma cidade pequena, embora eu já esteja em São Paulo há muito tempo, em Osasco já há um bom tempo, né? Eu venho para cá em 2005, já me sinto completamente em casa nessa cidade. Então, voltar aqui, conversar com vocês, conversar com o telespectador desse programa, eu me sinto bastante feliz. E eu acho que nós estamos aqui com um tremendo desafio. Quero dizer que fazer parceria com o Vilela é uma surpresa muito boa. Estou muito feliz por poder estar nessa equipe, de poder compartilhar com os técnicos da Secretaria de Habitação, os técnicos da Secretaria do Planejamento e das demais secretarias. Eu acho que é um bom desafio. Eu acho que, pegando aí um pouco o gancho da fala do Vilela, da formação, eu acho que a gente precisa começar a pensar a cidade com alma. Não podemos pensar a cidade apenas com cimento, com areia. Precisamos pensar que a cidade precisa trazer qualidade de vida, precisa fazer com que as pessoas possam morar melhor, que elas possam aproveitar, que elas possam se sentir, ter plenitude aqui. Eu acho que o plano diretor, do assunto que nós vamos começar daqui a pouco, ele é aqui um grande instrumento e talvez possamos afirmar, né, Vilela, aqui com toda a nossa convicção de que
talvez o instrumento mais importante de uma cidade, de empoderamento, é o que vai dar as diretrizes, é o que vai pensar uma cidade para as futuras gerações. Nós só podemos chegar até aqui porque nós temos um passado, uma história, mas a gente é preciso pensar e deixar bons legados. Eu acho que esse desafio que foi colocado aqui pelo prefeito Rogério, isso traz e deixa a gente muito feliz, e fazer parte dessa equipe, eu acho que é tudo de bom, né, Vilela? A gente trabalhar com historiador, trabalhar com gente que pensa a alma é muito legal, então eu estou felicíssima. Até porque o urbanismo dá até para confundir com humanismo, né? Porque exatamente. Tem os prédios, tem as construções, tem as ruas, tem a mobilidade, tem as questões dos prédios públicos, a saúde, tudo são obras físicas, mas se não houver aí um cuidado muito grande com o ser humano, às vezes se perde todo o trabalho, né? Para situar o nosso telespectador ainda, falando da Dulce, a Dulce Helena Casuni veio. Em 2005 tivemos a felicidade de até recepcioná-la. Sim, foi muito legal. Foi as primeiras vezes que ela esteve aqui na cidade, tivemos a oportunidade de estar junto. E ela aprendeu muito cedo que Osasco, apesar, Vilela, de ser aí o segundo PIB do estado, 12º brasileiro, de ter quase 1 milhão de habitantes, de estar aí entre as principais cidades do país. A cidade de Osasco, para você que recebe o nosso programa em outra cidade, em todo o estado de São Paulo, a cidade de Osasco é uma cidade grandona, mas é uma cidade do interior. Exatamente. Aqui ainda tem muita fofoca, Sim. Aqui ainda tem muito... então eu sei que é muito difícil para qualquer gestor trabalhar, mas por outro lado tem muita fidelidade. As pessoas, quando acreditam no gestor, e quando o gestor chama a sociedade para trabalhar junto, a gente tem visto, e aí eu cito alguns que passaram, o próprio Dr. Celso, que já se foi, mas em especial meu amigo, o Emílio, que soube trabalhar muito bem a questão, Emílio de Souza, soube trabalhar muito bem a questão de valorizar as forças vivas da cidade. Sim. Então, tudo se discutia, e eu estou sentindo agora, espero não estar enganado, eu estou sentindo nesse episódio do plano diretor, eu estou sentindo uma coisa muito parecida, porque vocês estão chamando a sociedade para parceirar, para fazer esse plano diretor. Eu estou fazendo a leitura correta? Está corretíssimo, Paulo. Inclusive, tem duas questões que eu acho que são fundamentais. Uma foi uma opção que o prefeito, junto com a equipe, tomou, foi de valorizar e usar as nossas equipes técnicas, tanto da CEPLAG, quanto da habitação, quanto de todas as outras secretarias, no sentido de utilizar essa experiência, essa expertise e o acúmulo dos técnicos da municipalidade, né, na elaboração do plano diretor, e não contratar uma consultoria externa, né? Entendi. Que cobra milhões e no final, a Dulce tem sempre falado, né? E no final das contas, normalmente entrega um produto que não tem alma, não tem identidade, né? Então essa é uma opção importante. Então, só nessa preparação do diagnóstico, dessa primeira etapa nossa, envolveu mais de 150 técnicos da prefeitura. Foi uma participação, um resultado de um trabalho, que é esse trabalho que nós começamos a apresentar ontem, né, no Portais para a sociedade, que é o diagnóstico da cidade de Osasco, feito pela equipe técnica, pela nossa própria equipe, com um envolvimento assim, você via o envolvimento da equipe com a gana que eles estavam no sentido de colocar para fora ali e defender aquela posição, defender aquela situação. Então, outra coisa assim, a gente acredita muito de que para repactuar a cidade, nós temos que envolver a cidade toda. Né? E usar todos os instrumentos institucionais, como as audiências públicas que nós vamos fazer, como os instrumentos de internet, consulta pública. Nós já lançamos o site nosso lá, que é o PD. Né? É o www.pdosasco.com.br. Exatamente. Até nós vamos compartilhar para o nosso público. Esse site hoje já está sendo disponibilizado, inclusive já as bibliotecas, ou seja, cada encontro desse que a gente está fazendo, a gente está disponibilizando a memória dessa reunião.
né, da participação dos grupos. Então, toda a biblioteca, todo o acúmulo que a cidade já tem, né, do trabalho que a CEPLAG já vinha desenvolvendo, dos planos setoriais. Então, já no site tem isso. Mas, fundamentalmente, nós dividimos a cidade em regiões, depois nós vamos conversar com os setores e vamos conversar com os segmentos. Aí formalizamos, homologamos um envolvimento forte do legislativo, que também é muito importante também, Paulo, porque você sabe que o plano diretor é uma legislação pesada do ponto de vista, né? Você faz uma legislação pesada e ela mexe com um conjunto de interesses, né? Sim. E a gente teve já, né, junto com o prefeito, com o legislativo, no sentido de que esse processo é importante que o legislativo acompanhe para que a gente não produza uma peça técnica que depois vai chegar lá no legislativo e ela fica ininteligível, né? No sentido, vira uma coisa que para os vereadores não tem sentido. Né? Eu queria até interferir um pouco, Vilela, porque eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo, por ter participado de muitos processos na cidade, que está sendo muito bem conduzido. E não são palavras ao léu, não, é a leitura de cidadão mesmo. Vocês são técnicos. Eu exemplifico até pela Dulce, que a gente já conhece um trabalho. Grande parte das verbas que vieram do governo federal aí nos últimos 10, 12 anos tiveram, se não o dedo, mas a mão inteira da Dulce. E assim, é uma técnica que não se envolve diretamente na política partidária. Sim. Então, mesmo que vocês entreguem esse plano, essa visão técnica que vocês estão dando, mas ela vem eivada aí de todos os cuidados para com a política, com a política mais pura, mais saudável, não a política partidária. Sim, né? Não a politicagem, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer a diferença. Eu acho que são duas secretarias, e o Vilela, técnicas, e duas secretarias que foi um belo casamento aqui para a gente tocar esse projeto, porque a gente pensa muito parecido. E a gente pensa nessa, que além, claro, que nós temos a política boa, a política que todos nós, durante toda a nossa vida, a gente faz, mas você tem uma coisa que pesada, que é olhar essa parte técnica, que você produzir essa peça, discutir. Eu acho que é muito mais acreditar na gestão pública, né? Eu acho que o que a gente faz é quase que uma teimosia, dizer dá para ser diferente, é possível fazer melhor, é possível fazer com menos, é possível envolver a sociedade, é possível ter o comprometimento dessa sociedade. E isso eu acho que a gente vai aprendendo e vai maturando. Na segunda-feira, Paulo, quando a gente fez a plenária inaugural aí de lançamento, que a gente começa a fazer para fora, que a gente já vem trabalhando internamente, mas segunda-feira foi o nosso grande momento de levar além dos muros da prefeitura com a sociedade civil. Então foi uma plenária muito grande, com muita participação da sociedade civil, representantes de todo o segmento, e isso também está calcado numa confiança. Sim. Porque quando eu e Vilela, a gente faz um super esforço, claro, com as outras secretarias também, mas comunicação e tal, mas é muito aquela coisa do você chamar e dizer assim, não, eu quero estar junto, eu quero participar, o plano diretor faz diferença para a minha vida, ou então para o meu investimento nessa cidade, ela fará modificações. Então, isso tem uma parte muito grande de credibilidade. E eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de gente ali que a gente chamou, que a gente convidou, que a gente fez um esforço. E perceber que a população não quer mais o mesmo. Ela não quer mais acreditar em propostas vagas, ela vai cobrar. E eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que botar a cara na janela, ir para as áreas mais distantes do centro e ter a coragem de encarar. Ontem à noite, Paula, a nossa primeira plenária descentralizada, que foi lá nos Portais, eu saí de lá assim muito feliz. Porque, ao mesmo tempo que uma população aguerrida, uma população com muita vontade de discutir, mas ela cerca firmemente a responsabilidade do poder público. Ela não quer mais saber dessa coisa de você passa ali uma conversa fiada e está tudo muito, muito bem. Não dá mais, a sociedade não passa mais procuração. E eu acho que isso, eu pelo menos que sou apaixonada pela gestão pública, apaixonada pela política, apaixonada
para realizar, eu começo a ficar muito feliz. Falo assim, pô, Muito eu estou bom. vendo um momento de transição importantíssimo. Dulce, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Vilela, Ok. vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu vou aproveitar e deixar o nosso WhatsApp. Você pode participar mandando suas perguntas, suas questões, pode participar conosco pelo 981-420-208. Você acompanha também o nosso programa, além daqui da TV Osasco, também pelo Facebook, pode mandar suas mensagens também ao vivo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz. Você que acompanha o nosso programa pela TV Osasco, e pelo Facebook, pelo nosso site também, o tvosasco.com.br, deve estar estranhando, hoje estamos num outro formato, mas foi a propósito para receber o secretário aqui da Habitação, o Vilela, e a Dulce da CEPLAG, Secretaria de Planejamento, aqui da cidade de Osasco, para falarmos exatamente uma reunião de trabalho simbolizando o start, simbolizando o chute inicial que foi dado nessa segunda-feira, onde reuniu a sociedade para contar mais ou menos a dinâmica de como seria a revisão, que é uma revisão prevista pela legislação federal, a cada 10 anos. E aí serve para você também que está nos assistindo em outras regiões do país, se a sua cidade tem mais de, salvo engano, 20 mil habitantes, ela fez um plano diretor, seguiu a legislação, 10 anos depois ela tem que fazer a revisão. Então é interessante, se você aí da sua cidade que tem mais de 20 mil habitantes, difícil não ter, mas é interessante ficar atento para isso. E aqui na cidade de Osasco está sendo um formato muito interessante, de mostrar, de participação, não é? E aí eu queria até aproveitar, porque durante o intervalo me passaram aqui algumas perguntas que já chegaram pelo WhatsApp, e você também que está nos assistindo pode mandar as suas questões aí pelo 981-420-208, não esquece de colocar o código 11, está aí na sua telinha, 981-420-208, mande aí sua participação. Faça então como a Vivian Campos, final do telefone 4149. Ela pergunta aqui, vai haver transparência nas ações que serão praticadas no plano diretor? Bom, nós, dentro do projeto do plano diretor, o principal fator para a gente é a transparência e a participação. Porque nós entendemos que todos os segmentos, todas as ações que nós estamos fazendo são importantes para que a gente possa identificar a cidade que temos e a cidade que queremos em toda a sua complexidade. Porque você tem, quanto mais amplo for o processo, mais claro vai ficar as contradições que a cidade produz. Né? A atividade econômica com a atividade humana, de ocupação, com a área de lazer, com a atividade de trânsito. Ou seja, quando você põe isso na mesa e põe isso para a sociedade e chama ela de forma regional, como é a primeira etapa, de forma para os setores saúde, educação, por segmentos de universidade, empresários da construção civil, do comércio, o pessoal da indústria, o pessoal da logística. Ou seja, você está chamando todo mundo para falar, olha aqui, ponham na mesa a cidade que se quer, para que a gente possa pactuar aqui, ó. A cidade de Osasco, ela precisa ter, né? A gente tem falado muito isso, sempre, a Dulce insiste nisso, a gente tem que ter alma. Sim. Ela não é cimento e pedra. Né? Para quem não conhece ainda a cidade de Osasco, está recebendo nossa programação, mas ela, em sendo, né, vizinha de São Paulo, tem um rodoanel que passa aqui 32 quilômetros das áreas lindeiras da cidade, das divisas da cidade, são servidos aí pelo rodoanel. As principais rodovias do país passam aqui pela cidade de Osasco, ou tem um acesso muito fácil. É uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, é uma cidade realmente muito pujante, mesmo que seja
uma jovem senhora de 56 anos de idade. Exatamente, Não é, Dulce? exatamente. E aí o Antônio Gonçalves, do final do telefone 5206, ele manda uma pergunta aqui, que é uma preocupação realmente. Haverá envolvimento da Câmara dos Vereadores para o desenvolvimento do plano diretor, focando o resultado no nome que é dado, Osasco que queremos, Dulce? Olha, é muito importante, a gente tem feito essa discussão com o Legislativo e nós fizemos um combinado, fizemos um tratado com os vereadores, numa reunião recente que nós fizemos com toda a bancada, aonde nós queremos que eles acompanhem isso de perto, que a gente vai para as audiências ou para os setoriais e que nós vamos validando o tempo inteiro com eles. Então, quando a gente vai para uma região que muitas vezes tem uma base de um determinado vereador, a gente convida, a gente faz questão que eles estejam juntos, até porque eles são a incumbência deles é fiscalizar o executivo. Então, a relação com o Legislativo está muito, a gente acredita muito nessa parceria, quer muito essa parceria, e, por outro lado, não queremos encaminhar um projeto de lei para o Legislativo que seja um tijolo, que depois tem que ser decifrado, que muitas cidades fazem seus planos diretores, mas na hora de ir para o Legislativo é um perrengue porque ninguém sabe o que tem ali dentro. Muitos, inclusive, eu acho que a fala do Vilela foi bastante importante em relação a dizer, olha, nós queremos e vamos fazer com as pessoas da prefeitura. Não vamos contratar uma consultoria que vem, que traz iluminados e depois vai embora e deixa um pacotão aqui para a gente poder cumprir. E eu acho que tudo isso nos leva a tratar esse processo, a tratar essa peça, que é uma peça jurídica, que é um processo que vai virar lei, de uma forma muito transparente. E se a gente discute isso, trazendo o Legislativo, a sociedade civil, nós vamos ter aqui um plano que é para uma previsão de duração de 10 anos, que vai passar esse governo, vai ter outro e mais um pedaço do outro. E é preciso que isso seja vigiado também, porque senão ele vira uma lei morta. Ou, como falam os juristas, uma lei que não tem dente, ela não pega. Então, acho que isso é muito importante. A hora que você discute esse direito à cidade, que cidade que nós queremos, que cidade nós temos e que cidade nós queremos, a hora que a gente discute isso e leva isso para a população, você empodera. Você traz, porque o que vai estar no plano diretor é aquilo que foi pactuado com a sociedade. Nós não somos iluminados o suficiente para saber o que é melhor e o que é pior. A hora que a gente traz os problemas de mobilidade, os problemas de adensamento, os problemas de enchente, os problemas diversos que nós temos, é discutido com quem vive aqui. Então, eu acho que a gente, todos juntos, podemos fazer bem melhor do que o poder público ou os técnicos dessas diversas áreas. Então, a gente está com muita clareza de que a gente, não só legislativo, mas que a sociedade civil terá um papel fundamental. Uma Câmara de Legisladores, uma Câmara de Vereadores subserviente ao Poder Executivo, ela pode ser muito prejudicial. Obviamente, aqui na nossa cidade, não. Isso é no mundo maravilhoso de Oz, uma outra cidade que não existe, mas eu acho que a participação mesmo de forma efetiva dos vereadores deve contribuir muito, a gente imagina, né, Vilela? Com certeza. E porque a gente tem falado também assim, existem formas e formas de fazer planejamento e de construir projeto. Nós optamos por uma forma de construir esse projeto, de construir um projeto da cidade de Osasco. Com a cidade de Osasco. E aliás já deu certo, né? Eu queria só lembrar que o Marco Antônio Vilela, ele já participou diretamente, já conduziu mais aí de quase uma dúzia aí de planos diretores em várias cidades da Baixada Santista, no interior de São Paulo, né? Isso. Tem uma experiência muito vasta que nós, se Deus quiser, vamos aproveitar agora na nossa cidade, né? Eu fiz 2 planos zero, né, de cidades que não tinham, como São Vicente, mas a cidade mais antiga do Brasil, não tinha plano diretor em 2000. Né? A primeira cidade do Brasil, a primeira cidade do Brasil oficialmente. De quase 500 mil de habitantes, 400 mil habitantes, por aí, né? E não tinha plano diretor. Né? Então nós fizemos do zero, né, o plano diretor de São Vicente, e outros fizemos revisões, né? Então de pegar os planos, integrar, que é todo o trabalho que a gente meio que está construindo aqui com a equipe, com as nossas equipes, que é
pegar todos os planos setoriais, integrá-los, né, articulá-los eles num plano de desenvolvimento urbano integrado, ou seja, isso a gente tem que fazer. Eu aqui pensava, né, enquanto... É lógico que não na cidade de Osasco, mas no mundo maravilhoso de Oz, que é um mundo encantado, já teve situações onde se mudava o zoneamento de um dia para outro para contemplar algo. Isso lá atrás, em algum outro lugar, Sim. deve acontecer em todo o país, deve acontecer na maioria das cidades. Isso é muito prejudicial. Com e um certeza. plano diretor, ele certeza. pode coibir esse tipo de coisa, Dulce? Sim, o plano diretor ele tem, inclusive, uma das ferramentas é essa, você criar e estabelecer regras e normas, não que não possa, não que não seja impossível ser, porque quando é para burlar, se burla, e eu acho que se a sociedade souber o que é um plano diretor, acompanhar o que é um plano diretor, participar de um plano diretor, ela vai ficar muito mais atenta e dizer, opa, alguma coisa está errado. Alguma coisa está acontecendo, está fora da ordem mundial. E a sociedade de hoje, ela está muito atenta. E ela está muito atenta, principalmente com as redes sociais, principalmente hoje, não dá para você enganar. Então, a hora que você traz essa população para essa discussão, ela está informada. Nós somos passageiros, nós estamos aqui agora, somos gestores aqui e agora, mas daqui a algum tempo a gente pode não estar. Se isso tiver... sobre o cuidado da sociedade, muito mais difícil será de fazer. E claro que esse tipo de ação, muitas vezes de alterar por um interesse de um segmento, de algum segmento, etc., isso acontece, é muito triste e isso traz. E acho que a cidade de Osasco tem muito problema nesse sentido também, Paulo. Não podemos dizer que só no mundo de Oz que você colocou, que é lindo e maravilhoso. Nós temos problemas hoje na cidade, que são problemas que foi falta de responsabilidade do gestor público, a hora que você não tem a preocupação da mobilidade. Nós somos uma cidade que a gente quase não consegue mais se mexer. Nós temos uma cidade que aumentou brutalmente o número de pessoas que vieram para cá, porque foram empurradas, muitas vezes, da cidade de São Paulo, por questões de valores, de imóveis, e a gente foi aceitando. Só que isso pressiona os gastos da saúde, da educação, mobilidade. Você traz um problema que depois, para resolver, é um problema muito difícil. Com certeza. Além de alguns mega empreendimentos que vieram também para nossa cidade sem o devido planejamento, que trouxe aí algumas centenas de milhares de carros para o centro da cidade, sem ter uma previsão de aumento de vias, de novas vias, de serviços públicos que são aí essenciais, como creches, como posto de saúde, enfim. Mas são problemas que nós esperamos, né, que essa revisão, que a população tenha certeza, assim como o João Mariano, né, que ele pergunta aqui, e nós vamos ter que responder rapidinho, que já estamos chegando no final desse primeiro programa. Qual setor vocês mais acreditam, qual setor vocês acreditam que há mais necessidade de desenvolvimento dentro do plano diretor? Já dá para ter uma noção? Você que tem uma vasta experiência, Vilela. Eu não conseguiria dizer um setor, eu poderia dizer das diretrizes, né? Eu acho que assim, a principal diretriz que a gente tem adotado no plano diretor é que ele tem que ser um plano diretor que diminua a desigualdade da cidade. Né? A desigualdade regional, a desigualdade social que a cidade reproduz, né? A infraestrutura e a qualidade da Zona Sul é totalmente diferente da infraestrutura e da qualidade da Zona Norte. Né? Então, acho que o plano diretor, a princípio, tem que trabalhar muito fortemente isso. O plano diretor ele tem que conseguir trazer, inclusive para os investidores, para os empreendedores, né? Assim, regras claras, transparentes de como usar os instrumentos urbanísticos da cidade. Muito bom. Assim, nós aqui temos muito claro que todos os instrumentos são importantes. Outorga onerosa, transferência de potencial construtivo. Esses instrumentos dão mobilidade para a aplicação do plano durante o período do plano diretor. Porque a cidade, você faz um plano para 10 anos, as coisas acontecem muito rápido às vezes, né? Com certeza. Então ele precisa disso. Então a gente acha assim, tem que ter regra clara e tem que ser auto-aplicável.
não pode ficar na discricionalidade de um burocrata do carimbo atrás da mesa decidir se isso pode ou se isso não pode. Pode ficar à mercê do político da vez. Nem do político, nem do burocrata. Nem do burocrata. Gente, infelizmente chegamos ao final desse programa. Quero convidar vocês para a gente continuar discutindo plano diretor e aí trazer a sociedade mais próximo. Quero abrir esse espaço aqui em nome da diretoria da TV Osasco para as secretarias de ambos e para a administração, para nós discutirmos mais o ponto, seja de forma temática, seja de forma pontual ou ampla. Então, está à disposição, Nós já aceitamos, né, Edilson? Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado a você que acompanhou o Invista especial aqui, discutindo o plano diretor da cidade de Osasco. Nós vamos continuar falando sobre isso. Até mais.